Vamos chegados, vamos chegando. Aleluia, Santo, Santo, Rei dos Reis. Vai ficar leve assim, vai ficar salvo assim. Eu misturei suco de tangerina com manga. Muito bom. Oiê, vamos continuar? Só para terminar aqui. Tá salva, tá? As outras também tá salva. Aleluia. Quem tem sede, quem tem fome, que fique. Se der para fazer uma quarta, eu faço. Se não, daí eu termino aqui. O dom de discernimento é o dom de discernimento de espíritos, tá? O dom de discernimento de espíritos faz você ver nas pessoas, não precisa ver, mas você vai sentir, através do discernimento, qual espírito está atuando naquela pessoa. Por exemplo, eu estou num período de santificação tão grande, não é nem período de santificação, eu já entrei, né? Onde o meu corpo, o meu templo, não é mais visitação do Espírito Santo e nem visitação da glória de Deus. Eu vivo a habitação. A habitação do Senhor é a totalidade dele, é a dimensão da glória, é você ter comunhão com o fogo de Deus. Então, quando você tem comunhão com a dimensão da glória, você honra o Senhor, não por obrigação, mas sim por amor. E isso gerou em mim uma pureza, uma pureza tão grande, em que quando eu fui no mercado, eu olhei para um homem e eu vi nele espírito de lascívia, espírito de prostituição nele. Porque ele estava sem camisa e ele estava mostrando a cueca, sabe? Sabe aqueles homens que deixam a cueca assim aparecer? E ele fez isso no mercado. E a pureza no meu templo, no meu corpo, nos meus olhos, porque eles já estão consagrados ao Senhor, né? Foi tão grande o repúdio que eu não conseguia olhar para ele, porque eu via demônio nele, entende? Então o discernimento, tá? Discernimento pode servir tanto para espíritos quanto para pessoas, a intenção do coração das pessoas. E às vezes você consegue até discernir o que a pessoa está pensando em relação a você, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Tem que ser tudo através do Espírito. Não. Tem coisas que até mesmo quando você olha a foto das pessoas, ou você olha no olho da pessoa. Em nome de Jesus, está repreendido as ações. Em nome de Jesus. Vão orando, gente. Deu uma travadinha aqui, aí, que aqui deu. Aleluia. Bom, enfim. Só deixa eu retomar ali que eu estava falando acerca do discernimento, tá? Para as irmãs. Calma, gente, calma. A questão do discernimento, tu vai discernir, sim, nos ambientes e nas pessoas. Tem situações em que você consegue ver pelo olho, tá? Da pessoa. O olho, ele é a lâmpada da alma. Ele é a janela da alma, tá? Então, através do olho, você vai observar se a pessoa ela tá totalmente possessa por demônios ou se ela tá realmente vibrando no Espírito Santo, que ela está totalmente dominada pelo Espírito Santo. Porque vocês reparem, o brilho do Espírito Santo, ele é único. A pessoa que tem o Espírito Santo, o olho brilha, a beleza dela brilha, é uma coisa assim totalmente, a pureza dela, assim, sabe? Expande, entendeu? E quando a pessoa ela está em pecado, o olho dela muda, tá? Então olhem pro olho da pessoa, tá bom?
Deixa eu ver lá em cima. Eu sonhei com um verme, acordei e tinha um no meu lanche dias depois. Depois encontrei outra em casa e ontem tinha no copo do meu marido onde ele estava. Pode ser ataque espiritual ou, se você limpa a casa realmente, se você deixa tudo limpo, então realmente é manifestação demoníaca, tá? Na tua casa. Aí você precisa ver a brecha que você está deixando na tua vida espiritual, se você ou o teu marido estão deixando uma brecha para demônios entrarem na casa de vocês, através de atitudes, através de falas. Aí vocês vão ter que conversar, tá? Porque o Espírito Santo, ele só consegue selar a casa para habitar a glória de Deus se as duas pessoas, se o casal, ele se une. Se o casal não se une e ele está em desigualdade, ele está em julgo desigual, acabou. O demônio entra, tá? Infestação, quando tem infestação, por exemplo, de moscas, infestação de... Até mesmo, gente, esses dias, tá? Eu tava conversando com meu marido sobre batalhas espirituais e sonhos que Deus me deu, tá bom? Em relação a demônios e coisas assim. E eu comecei a falar detalhe por detalhe. E eu vi que um grilo entrou na casa, um grilo enorme assim, desse tamanho assim. Ele entrou na minha casa, entrou ali pela porta, e de repente, em todo lugar que eu e meu marido a gente estava, aquele grilo estava ali. Aí quando eu fui tomar banho e meu marido ficou conversando comigo no banheiro, aquele grilo de novo estava ali. E quando eu saí e vim aqui pra cozinha, eu tava na cozinha, não tinha como um grilo daquele tamanho eu não ver aquele grilo vindo aqui, de repente aquele grilo ali no armário. E eu tava falando coisas espirituais, tá? Então tentem entender que bichos também são escutas, são espiãs de bruxos, de feiticeiros e também de demônios, do mundo espiritual. Os demônios, eles também podem influenciar os bichos para tentar espiar e ouvir a conversa de vocês, tá bom? E eu tava falando de guerra com anjo, essas coisas assim, tá? Coisa bem séria no mundo espiritual. Aí eu fiquei incomodada. Na hora que eu falei uma coisa bem pontual, eu olhei para aquele grilo e ele tava olhando para mim. Eu matei aquele grilo. Na verdade, não matei. Eu dei uma chinelada nele e coloquei ele para fora e repreendi. Quando eu repreendi, ele não voltou mais. Não tem mais grilo aqui em casa. Tá? Não teve mais. Vocês precisam entender que os bichos, eles agem através de influência demoníaca também, tá? Bom, eu expliquei na outra live, tá? Em relação às línguas estranhas e sobre o batismo, tá? Aqui, a Raíssa perguntou, por que tem gente que é batizado pelo Espírito, fala em línguas sem nem pedir, ou assim que aceita Jesus, e tem gente que demora anos, tem que jejuar e buscar muito para acontecer? A fé. Fé. Porque a fé, ela não tá estabelecida, né? Entendam, batismo com o Espírito Santo, comigo, eu fiquei buscando 3 meses, e eu não desisti. Eu fiquei 3 meses buscando. Até que quando eu ia desistir do batismo, eu fui num culto e o pregador, ele falou, o meu batismo durou 6 meses. E o Senhor falou para mim que era para eu continuar, que no dia certo eu iria ser batizado. Então tem pessoas que desistem no meio do caminho porque acha difícil buscar o batismo com o Espírito Santo, tá bom? E tem gente, por que é mais fácil para outras pessoas? Porque essas pessoas se entregam de verdade, realmente querem. Dá para você ser batizado assim? Senhor, me batiza em nome de Jesus Cristo. Dá para ser batizado assim? Não, você tem que rasgar o céu. Você tem que madrugar, você precisa buscar Deus na madrugada, meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, acordar cedo, orar, jejuar a madrugada inteira, colocar a cara no chão, no piso, e você orar, você realmente se reverenciar a Deus. Vocês acham que o meu a minha busca pelo Espírito Santo, sabe, e não é vangloriação não, tá? É para honra e glória do Senhor. Eu tô testemunhando aqui.
tá bom? Vocês não acham que é pra me vangloriar, não. Tá caído por terra. Mas assim, quando eu tava buscando, o meu quarto ele se enchia da glória, porque eu me rasgava. Eu falava, Deus, eu não vou fazer mais isso se eu for batizada. Deus, eu não quero reconhecimento dos homens, eu só quero ser batizada por amor a ti. Eu fazia declarações de amor. Tem pessoa que busca o batismo com o Espírito Santo assim. Senhor, batiza em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória, glória, glória. Cara, essa pessoa não vai ser batizada nunca. Essa pessoa não vai ser batizada. Aleluia. Sonhar voando para fugir de alguma situação. Alguém quer me fazer mal. Tem vezes, por exemplo, os sonhos. Agora eu vou falar sobre sonhos. Sonhar com cobras, com pessoas, cobras falantes, todo tipo de cobra, tá? Todo tipo de animal. Cachorros que tentam te seguir, tentam te morder em sonho, são demônios, cobras também. Pessoas que querem te bater, querem te matar em sonhos, são demônios também. Vocês precisam entender essas coisas, discernir essas coisas, tá? Irmã, se você tem o dom de discernimento, você não vai julgar a pessoa. Você vai amar. Deus ele só dá o dom de discernimento para quem não julga. Não, o dom de discernimento não é para você apontar o erro da pessoa e ficar falando, tô vendo demônio em ti. Não é assim. É você ter amor pela pessoa e você orar pela pessoa, tá? Você vai orar pela pessoa, vai pedir para Deus entrar no coração, quebrar o orgulho, Deus libertar aquela pessoa, entendeu? Quando a pessoa ela tem raiva, ela tem ódio, ela não consegue perdoar, Deus não entrega os dons. Porque a pessoa ela é amargurada. Imagina Deus entregar ferramentas para ajudar no reino, entregar para essas pessoas que só machucam, entendeu? E realmente, infelizmente, tem situações em que as pessoas buscaram os dons foram entregues e depois essas pessoas se corromperam, porque se ensorbeceu, ficou soberba. Eu sou o tal, eu profetizo, eu faço isso. E daí fica machucando as ovelhas dentro da igreja. Infelizmente tem isso. Mas se você recebeu o dom do discernimento, continua orando pelas pessoas, tá? Aleluia. Tô vendo aqui os comentários de vocês, tá bom? Sonhei expulsando o demônio, estava nu e depois começou dificuldades e depois fraturei pé indo à igreja. É batalha espiritual para que você não vá na igreja, tá? Entendam que sonhos nem sempre eles são simbólicos, tá bom? Tem sonhos que revelam como está o mundo espiritual ao redor de você. Então, por exemplo, se você está acostumado a sonhar com a casa de alguém, eu, por exemplo, quando eu me casei, eu ficava sonhando com a casa da minha mãe. Só que a minha mãe não estava mais morando naquela casa. Mas aquela casa em específico, eu via cobra, eu via demônio, tá? E eu só ia para aquele lugar para lutar contra os demônios. Ou seja, libertar aquele lugar da predominância, do territorialismo daqueles demônios. E colocar a unção de Deus. Hoje em dia eu não tenho sonho mais com essa casa. Porque de certo ela já foi libertada, eu não sonho mais. Eu sonho com outras coisas. Mas até naquele momento, quando eu sonhava, só tinha demônio, só tinha cobra. Era terrível, tá bom? Muito bem. Eu vou continuar aqui o estudo, então. Exatamente, para quem quer saber sobre libertação, sobre demônios, pecados, que vocês ainda têm dúvidas, pesquisa o livro da Rebecca Brown, tá? Tem ali no YouTube também o livro falado e tem para vender também, tá? Na verdade, se não me engano, eu também tenho ele. Qualquer coisa eu disponibilizo o PDF. Rebecca Brown, Libertar os Cativos. Isso. É muito bom também orar a questão
da armadura de Deus. Entendam que a armadura de Deus tem o capacete da salvação, tem a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sapatilhas da preparação do evangelho, tem o escudo, que é a fé, e a espada, que é a palavra. Essa armadura, ela é real. Entendam que no mundo espiritual, se você não ora pela armadura, você é setado com esses pensamentos de tristeza, de culpa, de angústia. Do nada, você tá super bem. Do nada começa a bater uma tristeza, começa a bater uma solidão e você começa a entrar nesses pensamentos. Isso são setas malignas, tá bom? E se você cristão, você não ora quando você sai de casa pedindo proteção, pedindo a armadura de Deus, você pode sofrer ataque no meio do nada. Você pode estar no shopping, de repente sentir uma tristeza porque ninguém está ali contigo. Entende? Entendam que o mundo espiritual reconhece quem é cristão. Reconhece quem possui luz e quem possui trevas. Quem está nas trevas, essas pessoas, elas não são setadas pelo inimigo, porque elas já são deles. Então, os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, elas são felizes, elas são prósperas, elas possuem riquezas. E quem é de Deus sofre os ataques para continuar na pobreza, para continuar nos pensamentos de miséria, no pensamento de pobreza, no pensamento de insuficiência, de não ser digno para ser um filho de Deus, e assim por diante, tá bom? Lá em Efésios 6, tá? A armadura de Deus. Muito bem, eu acho que já acabou aqui. Vou lá para baixo. O que significa sonhar que está pecando? Depende do pecado, né? Porque tem aqueles demônios que são súcubos e os íncubos, em que eles pegam e fazem relações sexuais com você, dentro do sonho. E esses sonhos, geralmente, é para você se sentir culpado e se sentir sujo quando você acordar. Então, você precisa repreender esses demônios, tá? Na tua casa. Eles podem vir em forma de ataque, ou eles podem vir em forma de brecha, de porta aberta para demônio. Seja através do portal da visão, você viu um filme, você viu ali uma cena na TV onde teve cena de sexo, ou você teve contato com algumas pessoas que falavam muito palavrão, que falavam muito contexto sexual, entende? Isso é porta aberta, porque tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você se alimenta, traz para o teu corpo, para dentro do teu corpo, isso ele vai limitar o teu espírito, tá? Ou ele vai destravar o teu espírito. Por isso que quem é cristão precisa ser separado. Não pode ficar assistindo qualquer coisa, não pode ficar ouvindo qualquer coisa, porque senão há alimentação no espírito. E o espírito é o quê? É a conexão com Deus, tá bom? Antes da criação, antes da gente vir para a terra, vir para o ventre das nossas mães, a gente já conhecia Deus. E quem conhece o nosso Deus? É o Espírito, tá? Uma prova que eu tenho disso é quando eu estava na minha conversão, Deus ele se revelou em sonho para mim, só que eu continuei pecando. E esqueci que Deus tinha se mostrado para mim em sonho. Esqueci. Continuei bebendo, continuei pecando, fornicando, né, antes do casamento. Continuei em pecado. Até que eu tive um sonho. E assim, eu não estava nem ligando para Deus, tá? Não estava ligando para Deus. Até que eu tive um sonho em que eu estava com desejo. Isso era o meu espírito. O meu espírito estava com desejo que Deus se mostrasse, se revelasse para mim. Então, num sonho, o meu espírito, ele acordou e ele falou: Senhor, mostra para mim a revelação de que o Senhor é Deus. E no sonho, eu estava em pecado, lembra? Eu estava em pecado, não estava nem aí para Deus, tá? Eu estava numa praia, estava à noite, eu vi as estrelas, e de repente no céu abriu outra dimensão e eu consegui ver outras terras que ainda não foram ocupadas pelos seres humanos. E depois que eu tive esse sonho, eu falei: peraí,
O meu espírito estava com sede de Deus. E eu estava nem aí para Deus. Eu vivendo normal. Mas o meu espírito, ele acordou, ele falou assim, não, se mostra para ela. Entenderam? Então, o teu espírito já conhece Deus. Mas quem te limita é a tua carne, as reações. Em nome de Jesus Cristo. Quem te limita é a tua carne e é a tua alma. A alma é a ligação entre emoções, sentimentos, razões, que tudo... Tá entendendo? Quando você é fixado na alma e no corpo. O corpo, quais são os portais do corpo? A visão, olfato, o sentir o paladar, ouvir, entendeu? Tudo isso pode gerar uma brecha, uma porta aberta para demônios. Então você precisa viver separado, tá? Aleluia. Não vou conseguir ler todo mundo, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui, que eu preciso continuar. Glória a Deus que estão orando aqui na live. Aleluia. Agora eu vou ir lá para a parte do batismo com fogo, tá? Quem aqui já, olha só, o Espírito Santo já abriu na parte que é sobre o batismo com fogo. Glória. Quem aqui já ouviu falar que o batismo com fogo, ele é sobre que a condenação, que as pessoas que são batizadas com fogo, elas vão ir para o inferno? Nada a ver. Veja horários iguais. Pesquisa os números em hebraico, tá? Pesquisa os números em hebraico, a sequência e o que eles significam. Tá bom? Aqui, Mateus, capítulo 3. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Lembrando que lá em João 14, 12, Jesus falou: aqueles que creem em mim, eles farão coisas maiores do que eu já faço, tá? Lembra disso. Mateus capítulo 3, versículo 11. Tá bom? Mateus capítulo 3, versículo 11. Vou dar sequência. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Jesus, aqui ele está falando de Jesus, tá? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Beleza? Agora voltamos lá. Lembra que eu sempre falo, Deus ele revela para mim, sim. A Bíblia, gente, Antigo Testamento e Novo Testamento, eles não são separados. O Antigo Testamento revela o Novo Testamento e o Novo Testamento, ele já esteve no Antigo Testamento. Tá bom? E Deus, ele revelou isso para mim. Então, a gente vai vir aqui em Isaías 6. Isaías 6. Vocês estão acompanhando? É muito bom que vocês tenham a Bíblia, tá? Durante a live aberta para acompanhar. Ler os versículos, marcar os versículos. Tá bom? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, tá? Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Aqui a gente vai falar sobre batismo com fogo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, Isaías aqui falando, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Entendam o contexto aqui, que não foi somente uma sarça ardente purificando
os lábios impuros de Isaías? Entenda que, lembra que eu falei na outra live sobre o batismo no Espírito Santo no Novo Testamento? Que está lá em Números 11, tá bom? Números 11, versículo 23 até o 29, se não me engano, tá? Lá vai ter aqueles jovens Eldade e Medade profetizando, porque o Espírito repousou sobre eles, tá? Números 11, para quem quiser ver e não conseguiu acompanhar outra live. Batismo com o Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque o Espírito que estava sobre Moisés também repousou sobre aqueles 70 anciões naquela tenda. E somente 2 permaneceram com o batismo do Espírito Santo, porque eles tinham vida consagrada. Aqui nós estamos de Isaías, porque Isaías, aqui a gente vai falar sobre o batismo com fogo. Porque o fogo, gente, ele purifica toda a raiz de pecado. Tem teólogo aí que está falando que o batismo com fogo é sobre condenação ao inferno. Tem nada a ver. Ali está falando batismo com Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, se não me engano, 11, tá? Então, aqui, a gente vai ver aqui Isaías falando: ai de mim, por estar no meio de um povo que tem lábios impuros, e que eu tenho lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Então, entenda que o fogo do Senhor precisa batizar Isaías para que ele seja totalmente consagrado ao Senhor. Isso é o batismo com fogo. A Dani também já teve, se não me engano, a Andressa também já teve. Eu já tive o batismo com fogo. Você é incendiado. Eu tive essa experiência. E eu fui incendiada. E aquilo queimava, as minhas mãos queimavam. E assim, eu senti nas minhas costas, eu senti tudo queimando. E era um fogo que se alastrava, sabe? E me preenchia por toda. Tá bom? Porque daí, verdadeiramente, eu falei: Senhor, eu quero ser totalmente sua. Totalmente sua. Não quero segurar nada em minhas mãos. Eu quero viver a tua plenitude. Eu quero viver para o Espírito e não mais para mim mesma. Mas eu quero que Cristo viva em mim. Então, Cristo, ele me batizou com fogo. E eu senti meu corpo inteiro queimar. Tá? E esse queimar é purificando toda a raiz de pecado que ainda existia. Porque o fogo aqui, ele queimou os lábios impuros de Isaías, tá bom? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Gente, isso daqui não é somente uma tenaz. Entenda a magnitude desse versículo, por favor. Entenda a magnitude. O anjo foi até o altar do Senhor. O altar do Senhor, que nem os anjos conseguem olhar para o altar. E o anjo tirou com uma tenaz uma brasa viva e colocou sobre Isaías. Gente, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, você vê, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador e a terra seja assolada. Tá entendendo? Aqui, Isaías, ele foi consagrado. E para isso ele precisou ser batizado com fogo do Espírito Santo. Ele foi batizado com fogo.
Geralmente, quando as pessoas estão ministrando, vocês veem os apóstolos, tá? Aí na internet ministrando fogo, geralmente é o batismo com fogo, tá? Quando alguém ministra o fogo em ti, é o batismo com fogo. Mas existe sim a possibilidade da pessoa negar o batismo. Existe sim a possibilidade da pessoa negar o batismo com o Espírito Santo e negar o batismo com fogo. Sabe por quê? Porque Espírito Santo e Deus, eles são educados. Deus, ele te deu livre-arbítrio. Então, por mais que Deus queira te batizar e você fique, eu não quero por conta que eu vou ser muito espiritual e meu marido não vai ser. Ele vai ficar para trás, a gente pode se separar porque Deus me batizou e eu vou ser totalmente de Deus. Por você pensar desse jeito, você automaticamente já está rejeitando o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que querem o batismo com o Espírito Santo, mas não se entrega a Deus. Não se entrega. E daí a pessoa fica segurando essa bênção e fica nesse sentimento. Qualquer sentimento que seja, tá? Culpa, dúvida, a pessoa não sabe quem é o Espírito Santo, a pessoa tem insegurança, a pessoa não confia totalmente em Deus, não confia 100%. E isso acaba dificultando com que o Espírito Santo seja posto nessa pessoa. Porque ser cheio do Espírito Santo, receber o renovo é diferente, gente. Não é um batismo. Quando você vai na igreja e você recebe ali um renovo, assim, é pra Deus te despertar, entendeu? É pra Deus, assim, tipo, pá, acorda! Tô fazendo live. Meu marido chegou, tava pescando. Tá entendendo? Oi, amor. Então vocês precisam entender. Não é simplesmente vocês pegarem e só orar, só jejuar, só buscar, só ler a Bíblia. Vocês precisam literalmente entender que vocês vão ter que separar uma vida inteira só para Deus. Vocês vão ser ungidos do Senhor, escolhidos. Não vai poder ter mais vida errada. Não vai poder mais ter vida, a brecha aberta. Porque isso vai acatar ali numa abertura, num ataque, numa retaliação espiritual. Tá bom? Ai, ai. Deixa aqui trazer aqui alguns conhecimentos para vocês sobre como os demônios eles atuam, tá? Nessa parte. Eu já falei na outra live, mas eu vou acentuar aqui na questão. Meu Deus. Hebreus 12. Que tem até, para quem... geralmente eu falo sobre maldição lá naquele versículo... Deixa eu ver aqui. Lá naquele versículo de Atos 8, 23. Laço de iniquidade. Quando eu falo de laço de iniquidade, é uma maldição, tá? Hebreus... Deixa eu ver aqui. Hebreus 12, tá, gente? Hebreus 12, 15. Ai, ai. Acharam? Vocês estão com as Bíblias abertas aí, gente? Ter filhos... Peraí. Ah, tá. Atos 8, 23, tá? Fala sobre laço de iniquidade. Ali fala que um jovem, Pedro, ele estava ministrando ali o Espírito Santo. E o jovem Simão, ele falou assim, aceita o meu dinheiro para que eu também possa colocar o Espírito Santo
através das minhas mãos nas outras pessoas. E daí Pedro, ele fala que esse jovem ele é amaldiçoado porque ele possui um laço de amargura, um laço de iniquidade, uma maldição. Porque ele queria comprar a unção com dinheiro, tá? Para ter o mesmo poder que Pedro estava tendo através do Espírito, tá bom? Atos 8, tá, gente? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, Hebreus capítulo 12, versículo 15, tá? Vou ler desde o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Falando da conduta que você precisa vigiar para não cair, tá bom? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem, tá bom? Porque você pode sim negar as coisas de Deus. E aqui já fala sobre os pecados, né? Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito. Algo que questão a Deus. Você pode se vender através dos seus prazeres. Vocês podem negar o batismo com o Espírito Santo simplesmente por um prato de comida, tá? O prato de comida é simbólico, pode ser uma situação. Eu não quero desagradar meu marido, eu já vivo uma vida de oração, de jejum, então se eu for batizada, meu marido não vai gostar de mim, entende? Essas coisas podem vocês mesmos podem sim negar a Cristo, podem sim negar o batismo com o Espírito Santo. E mesmo assim a pessoa continua pedindo, continua orando por essas coisas, tá? Vocês conseguiram compreender? Deixa eu ver que horas são. 5h12. Alguém tem dúvida, gente? Alguém tem dúvida? Peraí. Entendi. Eu quero, mas aí fico pensando que ser totalmente para Deus, se minha rotina cuidando da casa ou do marido e dos filhos, poderia atrapalhar. Não atrapalha. Entenda, seja uma mulher sábia. Coloque louvor enquanto você está lavando a casa, enquanto você está limpando a casa. Coloque desenhos infantis relacionados a evangelismo infantil quando seus filhos forem assistir. Sim, retenha esses desenhos que são do mundo, sabe? Que eles gostam. Começa a introduzir desenhos infantis de evangelismo infantil para eles, tá? Quando você for lavar a louça, começa a orar, entende? Lavando a louça, coloca um louvor. Por exemplo, eu e meu marido, a gente não assiste mais e nem escuta mais música secular, tá? Mas a gente ouve músicas consagradas a Deus. Não é aquelas músicas em que pega, por exemplo, uma música mundana e só muda a letra, entende? A gente pega e escuta aquele gaúcho gospel, que é muito legal, que é bem animado, entende? Eu já gosto de um estilo mais black, né? Que é aquelas igrejas americanas, assim, bem mais animado, entendeu? Uma pegada mais gospel black. Então você vai se flexibilizando, entendeu? Enquanto você tá dando banho no teu filho, vai louvando a Deus. Porque entendam, tem várias formas de adorar a Deus. Não é somente você abrir a Bíblia. E quando você querer abrir a Bíblia, então você tenha um tempo só para isso. Nem que seja somente 10 minutos, tá?
Sempre que é batizado no Espírito Santo e batizado com o Espírito do dom de línguas, quando eu era mais nova, o pastor falava que o primeiro batismo era esse, como que quase que automaticamente. O batismo com o Espírito Santo, ele vai ter os frutos, então você vai ter muita intolerância ao pecado, você vai ter muita aversão, você não vai querer ter mais contato com o pecado. É um negócio assim que você sente nojo, tá? Você sente nojo do pecado. E você começa a ser mais mansa, você começa a ter mais amor pelas pessoas, mais consideração, mais empatia, você começa a ter domínio próprio, tá? E as línguas, ela é uma consequência, sim, do batismo. Só que muitas pessoas, elas travam nas línguas porque elas têm medo, tá bom? Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui que eu peguei no caderno. Acho que é esse daqui. Acho que é esse daqui. Que eu tava num aqui. Ah, caiu ali. Esse é aqui. Gente, eu peguei um conhecimento aqui, ele fugiu da página. Ah, aqui. Tá. Então, eu vou ler só aqui algumas anotações que eu tenho que é muito importante para vocês, tá? É muito importante para vocês. Oh, Deus. Quando vocês têm dons, gente, os dons de Deus são irrevogáveis, tá? Não tenho tripé, não tenho, sou humilde. É tudo na base do potinho aqui, ó. Ó o meu tripé, ó. Meu tripé é um potinho, gente. Meu tripé é um potinho, ó. Tá aqui, ó, a flor. Daí o potinho. Daí o celular tá em cima do potinho. Não tenho, gente. Sou humilde. Se Deus quiser. Ai, Jesus. Ó. No ambiente de oração, você experimenta mais de Jesus e o Espírito Santo. Então, quando você está orando mais, você vai estar conversando mais com Jesus e conversando mais com o Espírito Santo. É claro que você pode orar para o Senhor, entendeu? Que é o Senhor dos Exércitos. No ambiente da palavra, quando você abre a tua Bíblia, tá bom? Existe uma porção específica de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então você precisa pedir em oração para que o Senhor ele te dê o discernimento da voz do Espírito Santo, de Jesus Cristo e dele. A voz do Espírito Santo, para mim, que já fui muito já fui muito moldada pelo Senhor, assim, a voz do Espírito Santo ela é uma voz assim bem audível, muito audível, tá? A voz de Deus, Pai, é uma voz assim mais sussurrada. Filha. Só quem já sentiu entende, tá? E às vezes dá pra ouvir a risada dele, porque Deus ele é muito... Ele tem um senso de humor muito grande. E Jesus, ele tem uma voz assim mais simpática, mais mansa, tá bom? O Espírito Santo, às vezes, ele pega pesado comigo, mas porque eu tenho essa intimidade, tá bom? A Dani, ela revelou que Deus Pai, ele é um senhor, né, negro, de cabelos brancos, né? E Jesus, ele é daquele jeito simpático, um jovem de 33 anos. E o Espírito Santo, ele é um menino. Só que o meu menino, ele é muito, muito, muito bem
ele me disciplina muito, o Espírito Santo, tá? E eu já senti ele, o formato dele, como pessoa, e eu já senti ele em formato de fogo e também em formato de uma fênix. Quando eu estava orando pelo batismo e eu tive dúvida. Quando eu tive dúvida no pensamento, daí ele se dissipou. Daí ele saiu, tá? E no ambiente da adoração, que é quando você louva a Deus, tá? Existe outra porção da personalidade de Deus. Então, por exemplo, quando você quer adorar ao Senhor, louve hinos, e não somente hinos, mas louve aquelas marchinhas, e aqueles hinos antigos, sabe? Como é que é o nome? Corinho de Fogo. Nossa, quando eu ouço os corinhos de fogo e louvor de guerra, eu sinto muito Deus Pai, tá? O Espírito Santo, eu já sinto tanto no worship quanto em hinos de harpa, tá bom? E hino da harpa é uma elegância tremenda. E o worship é um vínculo muito forte com Jesus. E tem questões, gente, em que vocês não precisam nem escutar louvor. Como eu escuto a voz do Senhor, Deus ele já me dá assim louvores prontos para eu louvar, para eu salmodiar ele, sabe? Louvar a ele, entendeu? Então, assim, vocês precisam entender que não existe somente Deus Pai, somente o Espírito Santo e somente Jesus Cristo. Vocês precisam se relacionar com os três. E os três possuem uma personalidade. Tá bom? Pois é, Deus Pai ama que exalte ele. Só que a gente precisa cuidar com esses louvores almáticos. Cuidem com esses louvores almáticos, porque eles não levam a nada, tá? Levam a nada. Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu preciso falar aqui. Qualquer coisa eu deixo mais coisas para outro dia, tá? Outro dia eu falo sobre o meu testemunho completo. Acho que vai dar umas 4 lives ou 3 lives, tá? Porque é muita coisa. Mas eu acho que é isso, tá? Eu acho que eu já falei bastante coisa pra vocês. Já falei muito. Já dei muito alimento espiritual pra vocês. Acho que hoje fica por isso. Vocês vão agora, quem não estava nas outras lives, tentem ver as outras lives, assistir as outras lives, tá bom? Ai. Então tá, tem alguém com alguma dúvida? Tem alguém com alguma dúvida? Senão eu já vou encerrar a live aqui. Eu já vou encerrar, já vai dar o tempo. 5:30. Já fiz hoje 3. Já fiz 3 lives hoje. Pensa. Já fiz 3 lives hoje. Meu Deus. Amém, Camila. Gente, não existe batismo com línguas. Batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo. Você vai ter ali a predominância dos dons. Então, dom de cura, dom de línguas, dom de profetizar, você vai ganhar, né? E o batismo com fogo é a purificação de raiz de pecado. Aí é o batismo total, no qual você vai ser realmente separado do Senhor, porque não existe mais nenhum pecado em ti. Entendeu? A questão somente é que você não tem mais aquela luta contra o pecado, porque o pecado não está mais na sua carne. Você já extinguiu essa vida de pecado na tua vida. Então, o batismo com fogo, ele vai selar isso e vai fazer com que você seja uma pessoa totalmente para Deus. Você não vai sentir mais vontade de pecar, você vai sentir muita vontade de ler a Bíblia, você vai sentir vontade de orar mais,
Você vai sentir vontade de fazer tudo para Deus. O batismo com fogo é ter um coração puro para Deus, totalmente voltado para o Senhor. O batismo com o Espírito Santo, a tua personalidade ainda vive. Ela ainda está acesa, ela ainda está desperta. Então, nesses casos, os irmãos que são batizados com o Espírito Santo precisam cuidar para não cair no egoísmo, para não cair na soberba. Ah, eu sou profeta, entendeu? Cuidar para não ficar, né, se vangloriando. Já o batismo com fogo, não. Você já está totalmente entregue ao Senhor. Tá lá em Isaías 6, tá bom? Ai, ai. Peraí. Aleluia. Bom, eu vou ver ainda, porque eu preciso dar atenção à minha família. Eu tenho hoje, que é segunda-feira, e mais amanhã, fechando 4 dias de folga. Então, tenho que dar atenção para minha mãe ainda, atenção para marido. Então, vamos ver quando que vai ser a próxima live, tá? Gente, então, paz do Senhor, fiquem com Deus, bebam desse ministério, recebam desse ministério, tá? Eu tô aqui para o que vocês precisarem. Se vocês tiverem algumas dúvidas ainda, podem mandar mensagem no direct para mim. Quem quiser a mentoria, lembrando que a mentoria ela é gratuita e a mentoria ela é para quem realmente quer viver para Cristo. Não é quem somente vai fazer de um pecado e depois vai continuar pecando em outro pecado. Não existe, tá? Deus abençoe vocês, até logo, tá bom? Paz.